Bem-vindos a mais uma edição do programa Praça do Almada, programa de grande informação da Rádio Onda Viva. Hoje falamos de letras, autores e leitores no programa, a propósito do 14º Encontro de Escritores de Expressão Ibérica, que termina este sábado na Póvoa de Varzim, o Correntes Escritas. Comigo em estúdio tenho Hélder Macedo e Inês Pedrosa, dois autores bem conhecidos do público. Muito boa tarde, obrigado por terem vindo. Prazer. É tarde já, neste momento em que gravamos, é da parte da tarde, quer dizer. Presente também, inevitavelmente, o vereador Luís Diamantino. Obrigado também, Sr. Vereador, por ter vindo. O vereador Complorador da Cultura na Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. E eu aproveito por estar fresquinho ainda o assunto. Estiveram há poucas horas, há pouco tempo, numa escola secundária, no caso, portanto, essa de Queiroz. Como é que foi a experiência? A experiência foi fantástica, uma sala cheia de jovens atentos, com perguntas interessantes, jovens interessados na literatura, que é uma coisa que se diz que não existe, mas existe. Isso vai do trabalho dos professores. Penso que tem sido muito importante este trabalho notável que é feito pelas Correntes Escritas há 14 anos e que tem sido dinamizado pela Câmara aqui da Póvoa de Varzim, de aproximação entre os escritores e as escolas. E nós fomos apresentados pelos nossos próprios textos, lidos pelos alunos. Eu acho que não há apresentação melhor. Portanto, há um trabalho de preparação, um trabalho de alerta dos professores para a nossa escrita, e isso é sempre muito estimulante para nós, penso eu. Temos uma pergunta a Hélder Macedo. Bom, exatamente o que diz a Inês. A preparação foi, de facto, muitíssimo bem feita em termos profissionais, em termos docentes. E partindo daí, depois também o que foi extremamente interessante e extremamente estimulante foi o interesse vivo. Quer dizer, não estavam lá a fazer um frete, estavam lá com vontade de comunicar, com vontade de ouvir, com vontade de fazer perguntas e de procurar entender. Quer dizer, quando há sempre a tendência a dizer que os jovens não leem, não estão interessados, não é verdade. Estão interessados, leem e querem é saber, e com muita razão, para quê? Para que é que isso serve? E, de certa maneira, essa foi a base de toda a nossa conversa. Para que é que nós, escritores, servimos? E, enfim, tornou-se patente, tornou-se evidente que se servimos para alguma coisa é para responder à curiosidade dos nossos leitores potenciais. E creio que foi de facto uma experiência extremamente enriquecedora para nós escritores e espero que para eles também. Sr. Vereador, no que toca na parte institucional, perguntava-lhe, já é possível fazer um balanço do Correntes Escritas? Em parte pouco institucional, eu sou um leitor doentio quase. Eu estou aqui também como leitor, como alguém que gosta, e como professor também de literatura também, claro, que gosto muito de livros, e eu penso que a vida sem livros seria uma coisa muito triste, eu diria até degradante, porque eu penso que o melhor das minhas férias são os livros. Eu estou sempre preocupado, quero tirar férias por causa dos livros, tenho que ler. E na minha casa é quase como a casa de papel, que todas as paredes são forradas com livros. E o meu grande problema, e eu falava-se hoje na escola, que o que é que se deve ler? Eu quando era jovem entendia que se devia ler tudo, que é bom ler, mesmo coisas más, é bom ler, tem que se começar por algum lado. Nem que seja pelo tio Patinhas e depois e por aí fora. O que é importante é ler. Porque depois nós vamos selecionando à medida que vamos crescendo, não é? Crescendo na leitura, como leitores. E eu quero dizer que depois, agora, nesta idade já, na nossa idade, já não temos tempo para ler coisas más. Não é? Já não há tempo para ler coisas más, há tanta coisa para ler, tanta coisa boa para ler, que já não temos tempo para ler coisas más. Então aí somos obrigados. Quando somos jovens temos muito tempo, podemos ler tudo que vier, mas aí temos que selecionar. Exceto que às vezes há surpresas, a gente não sabe se é mau ou bom antes de ter lido, não é? Não, mas é isso, quando começamos a ler, mas depois de começar a ler,
Mas é mais fácil com mais idade a pessoa perceber se vale a pena continuar a o ler. caminho vale a pena Eu o que ser feito sinto ou não. muito é que li muita coisa até ao fim que hoje não teria lido. Exatamente. Porque na esperança é que aquilo melhorasse. Exatamente. Assim exatamente. como Agora já não temos tempo para ter esperança, fase. agora temos de passar à fase seguinte. Se haver um filme de que não gostava, ficava até ao fim sempre na esperança que melhorasse. Agora já sei que não vai melhorar, ou mesmo que melhore um bocadinho, não me compensa. Não vale a pena. Tempo perdido. É, porque temos mais a noção do tempo É que nesse nos sentido resta, que eu digo não é? as É um coisas. bocado isso. Digo Acabou isso. por não me responder. Sim, mas a objetivamente à ideia era não pergunta. responder mesmo. Ok, então Balanço das- coloco outra balanço pergunta. das correntes. O corrente de escritas que está mais forte foi um dos slogans deste ano. Porquê? Sim, e eu ouvi e disse-o muito bem. Está mais forte porque nós entendemos que cada vez mais, e prende-se muito com aquilo que a Inês disse, e o Helder também, a nossa grande aposta, por incrível que pareça, é nos jovens. Nossa grande aposta, e eu penso que a ação mais importante, as mesas são importantes, é tudo importante, lançamento de livros, tudo isso é importante, mas não abdicamos de levar os escritores até às escolas. Que há um trabalho muito forte feito pelos professores nas escolas. Já há 14 anos. Há 14 anos. Já há um lastro. E isto tem dado os seus frutos. As pessoas não acreditavam, mas o trabalho que vale a pena, que é consequente, tem que ser feito a longo prazo, não é de hoje para amanhã. Eventos e acontecimentos podem-se fazer uma vez, mas manter 14 anos é difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. E acreditar no que se está a fazer também não costuma ser fácil. E quero dizer que nós temos notado que de ano para ano o auditório municipal não comporta as pessoas que lá querem ir. Não comporta, não há hipótese. As pessoas estão em pé, estão cansadas, vêm e chateiam-se comigo e vêm dizer que não pode ser assim porque não tiveram lugar para se sentar e que está ali um lugar marcado e que não pode ser, tem que se tirar de lá o casaco e não sei o que mais, e ficam chateados mesmo. Portanto, isso significa o quê? Significa que temos feito um trabalho muito importante, que é junto dos jovens. Ontem, a Inês reparou, com certeza, e o Helder, estavam muitos jovens na assistência, muitos jovens. No primeiro balcão era só jovens, já não tinha mais lugares. Isso significa o quê? Significa que é saída às escolas. Este ano tivemos escolas do Porto, Santa Maria da Feira, de Esposende, de Vila do Conde, que vieram até à Póvoa de Varzim para estar com os escritores. Isto é significativo do que já se consegue fazer junto dos jovens, e como diziam muito bem aqui os dois escritores, os jovens gostam do que é bom, do que lhes dá prazer. Isto dá-lhes prazer, não é? Aquilo que não lhes dá prazer eles não gostam, logicamente. E o que eu entendo é que muito dos leitores que temos nas correntes escritas são leitores que há 14 anos foram trabalhados e que agora estão cá. E vai continuar a crescer. É por isso que eu digo que no próximo ano, e já ficam convidados no próximo ano, para estarem cá num novo espaço, um espaço melhorado, que é o Cine Teatro Garrett, no centro da cidade, que tem perto de 500 lugares sentados, que tem uma sala de atos para conferências, para lançamento de livros e tudo mais, que tem um espaço para exposições, um espaço para a Feira dos Livros. Portanto, vamos estar no centro da cidade, mais próximo ainda da cidade, dentro da cidade mais ainda, junto dos comerciantes locais, e portanto vai ser uma animação completamente diferente, e os correntes escritas vai lucrar com isso, com certeza, mas todos nós e a cidade, como tem lucrado ao longo destes anos. Dou-vos então os meus parabéns. Eu posso acrescentar que eu sou testemunha, porque vim ao primeiro corrente de escrita e depois a muitos das correntes de escrita, que tem muitos anos, mas o primeiro há uma diferença assombrosa a nível do público, porque claro, o primeiro era o primeiro, não é? E aí este auditório municipal, que hoje é claramente insuficiente, era enorme e nós até aí punhamos os casacos e tal para parecer que estava mais gente e para atrair mais gente, porque não havia ainda, e portanto é um trabalho de facto de persistência que é muito pouco usual em Portugal, devo dizer, e trabalho de formiguinha mesmo, de formiguinha. E além dos jovens, que é muito importante, por exemplo, eu tive a experiência já em anos anteriores, ainda ontem, de virem falar comigo no fim da ação em que eu participei, pessoas um casal que veio de propósito do Algarve, que marcam férias para vir para o Correntes de Escrita, para ir assistir. E eu ontem também tive essa experiência. Veio falar comigo uma senhora que veio dos Açores. Se eu vim de propósito dos Açores, estou aqui hospedada para assistir às correntes escritas. Marcam férias para isso. Vem por causa do Onésimo.
Não. E veio um grupo muito grande de Abrantes para aqui. E estão aqui. Sim. Vêm de todos os lados. É isso. Pegando um bocado nas tuas, desculpa interromper, pegando um bocado nas tuas palavras há pouco, podemos dizer que já temos uma geração de escritores de palmo e meio com este trabalho que tem sido feito. Eu falo do conto infantil e do ilustrado. A Escola EB onde os Sininhos ganhou, aqui da Póvoa de Varzim, ganhou uma menção honrosa nesta categoria de conto ilustrado, conto infantil ilustrado, Porto Editora, é super prémio. Categoria texto, sim. E os miúdos ficaram fora, que eu falei com eles e disse o meu professor também, que ficaram muito felizes. E este ano, no conto infantil, tivemos participações de escolas de Luanda, Angola e Maputo, Moçambique, não foi? Sim. As correntes estão a alargar-se Temos tido cada vez mais para. Aliás, para o seu objetivo. Já foi de Luxemburgo. Já foi. De Luxemburgo, exatamente. De França também, já tivemos. As correntes estão a alargar-se cada vez mais para o seu objetivo pedagógico, com Luanda, com Maputo, para o resto da lusofonia. Sim, também. Nós estamos. Aliás, são escritores que nos transmitem isso, porque nós não estamos em todos os lados, logicamente. Mas os escritores, vão há muito encontros de escritores no Brasil também, Curitiba, etc. E falam sempre lá das correntes escritas, não é? Sim. Porque os escritores são os melhores. Eu ia dizer uma palavra feia que era propagandistas, mas não, deste encontro, mas são os melhores promotores deste encontro de correntes escritas. Eu digo que a organização não somos nós, a organização são eles também, porque eles é que levam a palavra, são porta-palavra. Eu já escrevi sobre este festival para uma revista cultural do Brasil, a Medida do Brasil, portanto é um festival de facto que tem uma repercussão. Já agora posso perguntar, como é que Lisboa vê correntes escritas aqui no Norte? Lisboa, que responsabilidade, eu não sou Lisboa. Gosto muito de Lisboa, sinto-me realmente nativa já de Lisboa. Pessoa. Sim, quer dizer, como eu enquanto diretora da Casa Fernando Pessoa tenho muita admiração, nós procuramos também na Casa Fernando Pessoa fazer esta continuamente. Claro que o espaço da Casa Fernando Pessoa é muito pequeno e quando o fazemos no Teatro São Luís, no Teatro Aberto, nós fazemos todos, de 2 em 2 anos, uma coisa mais específica que é um congresso internacional sobre Fernando Pessoa, que fazemos noutros espaços porque não cabe ali, que também tem vindo a crescer e que vem gente do Brasil que se inscreve e também gente não só de Lisboa, mas de outros lugares. E há pessoas que nos aparecem na Casa Fernando Pessoa dizendo eu já estive consigo no Correntes de Escrita. Isso pessoas público, portanto, que circula, que é de Lisboa e que vem cá também de propósito. E, portanto, não é uma questão de Lisboa, não, Lisboa não inveja, digamos. Eu, pessoalmente, tenho o maior gosto em vir a este festival e acho que é importante descentralizar, porque Lisboa, apesar de tudo, e apesar do que nós nos queixamos, tem muita oferta cultural, mesmo muita. Às vezes até tem sobreposta e pouco divulgada e mal organizada no sentido da divulgação, e nós na Câmara de Lisboa, na empresa municipal de Lisboa, agora andamos a organizar-nos para não fazermos concorrência uns aos outros, os equipamentos que muitas vezes fazemos coisas parecidas e com públicos que são os mesmos e tal. Embora os públicos cresçam, o que é curioso é que ao contrário do que se diz e tal, os públicos têm crescido para a cultura muitíssimo em Lisboa, como aqui se vê, como aqui também. E é importante para o desenvolvimento cultural do país e para toda a gente que haja um festival desta dimensão, que realmente é o maior de Portugal e o mais interessante, noutro sítio e num sítio como a Póvoa de Varzim, que tem esta maravilha desta paisagem marítima que toda a gente que vem pela primeira vez fica encantado, e mesmo no inverno e mesmo na ventania é muito bonito e muito literário, digamos. E por isso não há nenhuma rivalidade. Póvoa, Lisboa. Eu creio que estou atento em Lisboa ao que se passa nas correntes escritas. Quer dizer, não é por acaso que há muitos jornalistas de Lisboa aqui, aliás. Exatamente. Alguém que está envolvido na própria existência das correntes escritas é o diretor do Jornal de Letras, quer dizer, José Carlos Vasconcelos, quer dizer, que dedica quase o número todo às correntes escritas. Juntamente connosco na escola agora estava uma jornalista do Diário de Notícias, que estava a tomar notas. Está a Renascença, está a Antena 1, a Antena 2, a Antena 3, a TSF. Portanto, creio que se terá havido de início uma certa, não desconfiança, mas incredulidade em relação à possibilidade de que isto se tornasse no que se tornou. Isso já está aceite, e as correntes escritas é um fenómeno nacional.
E que, portanto, a capital do país está atenta a isto e dá a devida importância. Sim, até porque a própria Correntes Escritas faz uma mesa, a última mesa faz no Instituto Cervantes, que é em Lisboa, Exatamente, não é? exatamente. O investimento na cultura, Sr. Vereador, tem retorno? Ontem o Sr. Presidente da Câmara fez um discurso, não sei se ouviram, estavam lá com certeza, fez um discurso, o Helder Macedo tinha, é interessante isto, o Helder, que falou como um escritor, falou do mesmo assunto que falou o Presidente da Câmara. E eles não tinham falado, não foi combinado, não foi nada. Portanto, eu penso que nós e o país vive um bocado esta. Ainda estavam, vocês falaram hoje com os alunos sobre isto, vive um bocado esta esquizofrenia, pode-se quase dizer, de pá, nós queremos cultura, mas a cultura, por outro lado, é dispendiosa, é um gasto, não se pode, até porque há muita gente a morrer à fome em Portugal e não sei o que mais. E eu digo, não, eu penso que nós temos, e como dizia o outro, se o país, se o mundo com cultura é assim, agora imaginem o que seria sem cultura, não é? Como é que seria sem cultura? E eu penso que seria um mundo muito triste e um mundo muito escuro, muito negro. Muito mais bárbaro economicamente, é que uma coisa está ligada à outra. Exatamente. É que sem cultura não há. O Sr. Presidente da Câmara disse, exatamente, o Sr. Presidente da Câmara disse ontem que por cada euro que foi despendido, não foi despendido, foi investido, é isso que tem de se dizer, foi investido em Guimarães, houve um retorno de 8 euros. Pronto, isto é um exemplo. Portanto, eu tenho a certeza que por cada euro que se investe na cultura vai ter um retorno muito maior. Até porque a cultura, quero dizer, e foi lá, houve números que foram lá dados, a cultura é um investimento seguro para o país. É também um investimento na promoção turística do país. O que é que nós temos para vender? A não ser o turismo. Pois, claro. E qual é a melhor via, qual é o melhor veículo de promoção de um país? Ou de uma região? Ou de uma cidade? É a cultura. Não é? Eu penso que isto... É o quem não entende isto investimento assim, mais barato, que mais lucro dá, é a cultura. O prémio, mudando de assunto, virando a página, o prémio literário Casinha da Póvoa do Correio de Escritas foi atribuído a Bélia Correia. Eu perguntava aos dois autores aqui presentes e também já agora ao vereador / leitor se foi bem entregue, se foi justo o prémio. Eu acho que sim. A Hélia é uma excelente escritora, que aliás eu conheço mais como prosadora do que como poeta. Não li este livro, mas tenho... dada a qualidade literária da Hélia Correia, não me surpreende que ela seja também um bom poeta. E esta pode ser a vantagem dos prémios. Eu vou já ler, que eu iria em todo o caso, mas com esse incentivo, que no fundo é para isso que os prémios devem servir, para chamar a atenção para as coisas. É sim, senhor. E Inês Pelosa? Faço minhas as palavras do Helder. Também não conheço este livro da Hélia e conheço a terceira miséria. Conheço-a muito melhor, embora conheça a poesia dela. Normalmente aprecio mais a prosa do que a poesia da Hélia e não conheço este livro. De qualquer maneira, é uma escritora de grande qualidade, por isso o prémio não posso dizer que é justo, porque não conheço todos os livros, nem este dela. Conheço, por exemplo, o Ferreira Goulart, que é um poeta que eu aprecio extraordinariamente e que é do Brasil, que também estava a concurso. Sei que é difícil 2 anos seguidos o Brasil, dado que o ano passado tivemos e muito justamente o Rubem Fonseca, que aliás, sublinho-se, é um homem que não vai a festivais literários em lado nenhum e veio a este da Póvoa especialmente. E por isso, sendo a qualidade da poesia portuguesa o que é de tão alto nível, é sempre difícil dizer é justo, porque a poesia não só, mas a poesia também, quer dizer, a prosa também é muito boa, já agora acrescentemos, porque também só se fala da poesia normalmente. Este ano é o ano da poesia também aqui, não é? Eu tive pena, devo dizer, que nos finalistas não estivesse Nuno Júdice, que é um poeta que admiro muitíssimo, acho que é um dos grandes poetas da literatura portuguesa e que fez um livro que eu gosto muitíssimo, chamado Fórmulas de uma Luz Inexplicável, que para mim extraordinariamente não está nos finalistas,
E por isso, por exemplo, também gostaria de o ver um dia atribuído ao Nuno, mas gosto muito da escrita da Hélia, sou muito admiradora dela. Por isso. Nuno Júlio disse que lançou um livro agora, Implosão. É uma ficção. Implosão, uma ficção também muito interessante, uma ficção política. Aliás, É um livro tremendo, que um bocado assustador. Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Eu não li o livro, mas li algumas... Perturbador, eu não diria assustador. Perturbador. O Nuno Júdice é não só um extraordinário poeta, eu acho que é um ótimo prosador. As novelas dele, ele escreve novelas mais do que romances, são notáveis. Extremamente interessante. Isto é Implosão, pelo que eu percebi. É um livro muito político. Eu li. Diz que faz um paralelismo entre a caça aos judeus durante o Holocausto com os países confiscados pelo FMI atualmente. Sim, não é o centro do livro, não é esse, mas existe. Aliás, na poesia dele também existe muito. Não digo que seja o centro, mas ele numa entrevista focou esse aspecto. Sim. É um bocado perturbador mesmo. Portugal está num caixão, não se sabe se está morto, se não está morto. Enfim, é uma parábola política uma coisa muito alegórica, forte. isso, Muito forte. Sim, Estamos a falar disso porque também dá para fazer a ponte para a Hélia Correia, porque diz que é um livro muito político, o da Hélia, e este, mas eu ainda não vou ler agora. Exatamente. A obra vencedora tem como centro a Grécia clássica, não é? E certamente a sua filosofia, que colocava o homem no centro do mundo, e é uma obra poética também sobre a tragédia grega dos nossos dias, sobre a alçada da Troika. É mais sobre esta do homem no centro do mundo, é mais da ideia que nós fazemos do que os gregos faziam. Sim, não é? Também porque, sinceramente, este endeusamento da cultura grega clássica. Muito obrigada, Helder. Atenção. Muito obrigada. Era uma cultura baseada em escravatura. Em escravura, exato. E na opressão de metade da humanidade. A ideia de democracia era aplicada a uma dúzia de famílias. Exatamente. Agora, evidentemente, há um mito em relação a isso, que é um mito extremamente importante, porque nos deu a nós a ideia de democracia, às cavalitas dos gregos que a não praticavam. Exatamente. Bem achas. Eu passo a vida a dizer isso, mas não sou académica, não me ligam. As conversas são mais estranhas. E voltando a dar uma volta na conversa, o discurso no sentido lato, na abertura do Correntes, quando foram anunciados os prémios, foi muito sobre a atualidade. A crise marcou o arranque, com as intervenções quer do Presidente da Câmara, Macedo Vieira, Hélder Macedo também teve uma intervenção forte nesse Chamaram-me para representar os escritores, é claro que eu não representei ninguém, falei de mim. Disse lá algumas verdades. E depois Hélia Correia disse aos jornalistas que alguns na história tomámos o caminho errado, e estou a citar, tomámos o caminho errado, e que era preciso atalhar caminho, e voltou a referir-se à Grécia, falou de um deus da economia de face oculta. Este deus da economia de face oculta deve ser, entre aspas, combatido pelos escritores. Eu pergunto isto porque também falou-se há pouco, o Hélder Macedo falou do Jornal de Letras, e no penúltimo número havia um dossiê que que colocava as questões, nomeadamente a Inês Pedrosa foi uma das pessoas a quem colocaram a questão por parte do Jornal de Letras, da intervenção cívica. Se devem os escritores terem responsabilidades acrescidas nessa matéria? Devem os escritores intervir mais nesta fase do país e do mundo em que estamos? Bom, a minha posição é que devem intervir sempre, porque as fases do país e do mundo nunca foram. Nós temos sempre a mitificar o passado, mas tem sempre. E que um escritor é necessariamente um pensador e portanto a sua função é pensar o tempo inteiro e por isso acrescentar qualquer coisa, tentar contribuir para melhorar o mundo. Há quem ache que basta escrever para fazer isso, há quem ache que escrever não basta, e eu, como sou muito impaciente, normalmente acho que escrever não basta, embora depois às vezes até me queixo da falta de tempo que tenho para escrever, porque me meto em campanhas concretas por ações cívicas que me parecem importantes. Agora, penso é que a escrita em si é uma forma de intervenção cívica sempre. E a mim só me interessa a escrita que o seja. Chegou a dizer ao JL que a falta, e vou citar, a falta de sentido do discurso e da prática política contemporânea em Portugal impele-me a escrever. Sim. É incontrolável esse impulso. Não, porque há pessoas que dizem que ficam deprimidas. Quer dizer, a musa, eu digo qualquer coisa parecido com isto. As musas simpáticas são às vezes até menos instigadoras do que as musas antipáticas. A raiva, a fúria,
a impaciência por ver alguma coisa mudar, a mim mobiliza-me muito a escrever. Eu escrevo crónicas no Sol, escrevo uma crónica semanal, escrevi um tempo no Expresso, agora no Sol. Aí é uma coisa mais imediata. No caso concreto das crónicas que eu agora faço no Sol, o que me foi pedido é que sejam crónicas políticas, portanto é uma intervenção muito física, muito imediata, diferente da que se faz nos romances, que é de outro fogo, em princípio. Mas aliás, lembro-me sempre os brasileiros, já não lembro qual era o cronista brasileiro, porque o Brasil sempre teve muito boa crónica, e diziam que precisamente era fácil ter bons cronistas porque o país era tão absurdo que assunto nunca faltava. E a pessoa, quando aceita uma incumbência semanal, pensa, e se eu não tiver assunto? E em Portugal não há esse problema. Sempre, excesso de assunto. Chego sempre ao fim da crónica, o problema é dizer eu queria continuar, e às vezes faço-as por fases, em vários capítulos, para ir explicando uma ideia melhor. E claro, este domínio absoluto daquilo a que se convencionou chamar economia, que não é a economia, porque a economia até é uma ciência nobre, mas que é uma determinada maneira de ver a economia de um ponto de vista meramente financeiro, mercantilista e imediatista, de pessoas que leram muito pouco e sabem muito pouco, inclusive, de economia, porque não percebem, por exemplo, que a cultura é transformadora, que a cultura é potenciadora do turismo, essas coisas de que já falámos aqui. Portanto, é muito importante que os escritores estejam presentes nesse debate. E também é verdade que não são chamados, são muito pouco chamados às televisões. As televisões estão cheias de gente que não tem nada para dizer e que se repete, e são muito pouco chamados os escritores às televisões. Às crónicas de jornal, há páginas e páginas de crónicas que não interessam a ninguém, e há escritores que têm mão para a crónica e que já tiveram a oportunidade de fazer e que neste momento não têm. Mas há qualquer coisa que os próprios escritores têm que começar a fazer para lutar contra isso. Acho que a televisão está omissa na literatura? Completamente omissa. Nós neste momento temos um serviço público, temos a RTP. Claro. A RTP não tem um único programa onde se fala de livros. Exato. Como é que podemos pagar um serviço público? Na RTP nem um nem dois. Não tem, tinha ainda o Câmara Clara. Já teve e já não tem. Já teve e não tem. É uma vergonha. Não se pode defender. Não podemos estar a pagar um serviço público que não tem, onde não há um livro. Não. Esta semana, por acaso, calhou de estar a tomar conta de uma casa e de um cão, de uma pessoa amiga que foi para Angola passar uns dias de férias. E então, enquanto estava comida ao cão, estava a ver a RTP2 e, curiosamente, esta semana passaram documentários à tarde sobre escritores. Na RTP2 às 4 da tarde. Um sobre o Gil Ferreira e outro sobre... Eu vi sobre o Gil Ferreira e o outro sobre o Vitorino Nemésio. Às 4 da tarde. Do Vitorino Nemésio. Sim, deve ser documentários repetidos, que já lá têm, já fizeram. Sim, mas não fazem nada de atuante. Não temos nenhum programa de debate cultural. Não era preciso... Não, já houve. Já houve. Ou vários. Ou vários. Não apenas historianos, ou vários. O do Carlos Pinto Coelho, por exemplo, era uma coisa que... intervenção muito boa. Sim. Antes disso, uma coisa que era, estou a falar remotamente de 90, a Luísa Meli de Franco, que fazia uma questão de palavra. Quer dizer, havia a travessa do cotovelo, salvo erro. Sim. E depois as coisas que eu me lembro, e os últimos que eu me lembro, são em canais de cabo e de televisão comercial, o que não deixa de ser irónico. Não é? O Francisco Viegas teve a Bárbara Guimarães fez Páginas Soltas na SIC durante um grande período. E a TVI tinha um programa também especificamente sobre livros, agora Livraria Ideal, que acabou também, infelizmente, mas e esses eram especificamente sobre livros. A RTP tinha um de artes e culturas, o Câmara Clara, que acabou e não substituiu por um RTP Artes, que nem sei se ainda continua e que também é muito pouco dedicado à literatura, é muito mais artes visuais, enfim. E por isso, quer dizer, como é que se pode, um país cuja literatura é reconhecida internacionalmente de uma forma muito forte, se há coisa que nós exportamos bem é a nossa literatura, como é que se pode ter esse desprezo nacional e pago pelo contribuinte? Como é que nós estamos a pagar para ter... Temos o professor Marcelo Rebelo de Sousa ao domingo na TV, num canal, dá os títulos dos livros. Dá os títulos dos livros, exatamente. Apresenta, não, dá títulos. Faz uma lista de títulos. Entretanto, não tem espaço para mais também. Mas depois queria ouvir a Helder Macedo sobre a questão da intervenção cívica. Helder, mas pegando só aqui nas palavras e reforçando o que está a dizer a Inês, mas entretanto, cada vez que ligamos um canal de televisão, seja ele qual for, temos sempre imensos comentadores de futebol.
E programas de futebol é bem, e depois são à mesma hora. Tudo. À segunda-feira tem um horário que não se consegue ver mais nada só futebol, e debates de futebol. É verdade. Está dito, está tudo dito. Helder Macedo, sobre a questão do escritor com um quase imperativo ético de intervir na sociedade de hoje. Um escritor não existe fora do contexto social. Quer dizer, nós somos pessoas, somos cidadãos que escrevemos e não é necessariamente que a gente escreva um romance com uma intenção política. Quer dizer, por exemplo, eu estou muito interessado em ler este novo livro do Nuno Judice, que será extremamente interessante ver, mas estaria igualmente interessado se fosse um outro tema qualquer. Mas agora, um escritor, precisamente porque tem um pacto com o público, um pacto com o leitor, enquanto cidadão tem também a obrigação de participar e se empenhar. Não há tal coisa como viver em isolamento. Quer dizer, só os mortos vivem em isolamento. E enquanto formos vivos, nós temos a obrigação de participar, de ter opinião, de dar luta e, na medida do possível, de resistir. Porque não é por acaso que em alturas de crise, em alturas de ditadura, que não é o caso em Portugal, mas é a altura de crise sem dúvida, a cultura, a escrita, as palavras dos autores são as coisas que são mais obliteradas e banidas. Quer dizer, portanto, para bem ou para mal, mal pagos, sem repercussão, sem o prestígio que se deveria dar à criatividade literária, têm medo de nós e procuram neutralizar-nos. E é isso que nós não podemos deixar que aconteça. É fundamental que a gente saiba resistir. No tempo do Salazar, a poesia portuguesa era notável porque arranjou maneira de dizer em metáfora aquilo que não podia dizer diretamente. E o espírito da resistência foi mantido através da poesia, às vezes nem sequer de maneira óbvia, mas escritas de gente mais ou menos marginalizada, como os chamados, quanto-me erradamente surrealistas, que nunca houve de facto em Portugal a sério, era gente marginal que dava voz àquilo que era indizível e àquilo que era proibido. Um escritor tem por obrigação desproibir o proibido. Essa é a nossa função. Professor Luís Diamantini, ia dizer qualquer coisa há pouco, julgo, não sei se cortei o raciocínio. Não, eu já me esqueci do que ia dizer. Não, estava aí um bocado reclinado na conversa. Concordo plenamente com o que disse o Helder e a Inês. Eu penso que qualquer pessoa de bom senso, que é uma coisa que não se compra em pastilhas na farmácia, não é? Não se compra em pastilhas na farmácia. Se comprasse era fácil. Eu penso que há uma insensatez coletiva em Portugal. De todos os lados. Sim, sim. E quando se fala que o escritor deve intervir, eu também entendo que sim. Devemos acreditar, se acreditamos, temos que defender as nossas crenças, podemos assim dizer. E quero dizer, por exemplo, eu estou a fazer uma experiência de leitura de José Luís Peixoto, que eu conhecia de outras andanças, que está a ter cá também, com a viagem que fez à Coreia do Norte agora. Também estou a ver. Pronto, a intervenção é a todos os níveis, não é? Portanto, sempre que há algo que nós achamos que está mal, devemos dizê-lo. Por falar em Coreia do Norte, já agora, eu, por exemplo, a mim escandaliza-me particularmente que o Prémio Nobel da Literatura tenha sido atribuído a um escritor chinês que diz que não tem nada a dizer sobre a ausência de direitos humanos na China, não tem nada a dizer sobre os escritores que estão presos, que estão a ser torturados e assim. Aí está. Eu tinha lido por acaso um livro dele, aquele no peito, não sei o quê, Ancas Largas, há muito tempo, e lembro-me que não gostei muito, há muito tempo, porque aquilo tinha sido editado em português há muito tempo. De qualquer maneira, fiquei sem o menor interesse. É um escritor que, à partida, não me interessa ler. Eu não vou ler, porque se a atitude dele é os assuntos políticos do meu país, não digo nada, não tenho interesse por isso, é um escritor com medo, e o escritor com medo não me interessa ler. Não, isso é sintoma de medo, não é sintoma de que ele não esteja interessado, é sintoma de que tem medo. Exatamente. É, portanto, um homem que pactuou. Exato. A parte de crise, medo é uma palavra que também se ouve. Ainda recentemente surgiu um romance que tem esse nome no título. A Instalação do Medo. Sim, do Rui Zinck. Muito bom. Do Rui Zinck. Que é uma presença também de escritas. Muito bom. Fantástico. E engraçado também. Muito divertido. Não, é uma história, a história quanto o ponto de partida, que vêm dois homens, como vêm para instalar as boxes de televisão, vêm instalar o medo. Boa tarde, em casa de boa tarde, vimos instalar o medo.
A situação, eu pensei, mas como Isto é que ele pode depois parecer desenrola absurdo, mas isto? não é, Mas pois não. desenrola isto muito bem Sim, depois. e acaba bem também. Não vamos dizer o fim. Não vamos contar. Ele fica furioso quando se conta a história toda. o medo, Eu ia começar a contar ele. o tema do medo foi um tema extremamente forte nos anos 50. No Brasil, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade escreveu vários poemas sobre o medo. E o nosso Alexandre O'Neill tem um belíssimo poema que é Perfilados de Medo, agradecemos ao medo que nos salva da loucura. A vida sem viver é mais segura e vai por aí adiante. Quer dizer, precisamente o medo é aquilo que inibe e é aquilo que nós não podemos aceitar. Contra o medo, este correntes descritas, calculo eu, que na altura da apresentação pública na conferência de imprensa, o Sr. Vereador disse que ia manter o figurino habitual, grosso modo, mas houve algumas novidades. Houve uma oficina de escrita, houve palavras, poetas, melhor dizendo, declamadores de poesia pela rua, vozes transeuntes nas ruas da poesia. Houve uma inovação, não é uma lufada de ar fresco, com pequenos retoques aqui e As acolá. lufadas de ar fresco são dadas pelos leitores, pelos escritores, por toda a gente que já está, que cá está aí também, como disse a Inês, pela nortada da Póvoa, muitas vezes. É uma grande lufada de ar fresco. Mas o que acontece é que nós todos os anos procuramos apresentar outras atividades ligadas sempre, paralelas, mas sempre ligadas às correntes escritas e que vão enriquecendo, como foi o caso deste ano da exposição do Imerenciano, da Fundação Serralves, como foi o caso também de uma exposição de fotografias do Carlos Romero, um escritor que gosta de fazer fotografia e que também alertou para aquilo que aconteceu na Póvoa nos anos 80, o que de mal aconteceu, não é? Com o boom imobiliário. E eu penso que isso também é uma forma de intervir através da fotografia. As artes conseguem intervir de todas as formas. Tivemos um filme do maestro Vitorino de Almeida. O maestro Vitorino de Almeida, diz ele que é um filme surrealista, mas assim, um filme em que entram dois poveiros, que é o Orlino Costa, que é a personagem principal, e a esposa, a Isolina, todos nós conhecemos. Portanto, aconteceu um pouco de tudo, está a acontecer um pouco de tudo, até o inesperado, que é o mais esperado, não é? E também aconteceu a poesia, que nós quisemos, já numa preparação para o próximo ano, em que vamos estar dentro, no meio da cidade, levar até às casas comerciais, aos restaurantes, aos cafés, ao metro, levar a poesia. Não é? Ao mercado municipal também pode acontecer poesia no mercado para municipal. além do bem que faz à alma de quem ouve palavras poéticas, deixa-me é só também contar uma boa ação de marketing. Deixa-me só contar esta história. Correntes, não é? Deixa-me só contar esta história. Eles foram ao Salão Nobre da Câmara dizer poesia, não é? Estamos a falar de Rui Spranger, Isaac Ferreira e o João Rios. João Rios, que também fez um poema que também eu disse lá. E estavam lá e eu chamei todos os funcionários que estavam na Câmara. E quando fui chamar os funcionários, eles disseram: não, mas temos que trabalhar. Não, agora 10 minutos de intervalo. Vamos encher a alma. E foram, estavam o auditório, o Salão Nobre cheio. E é interessante que depois tive o retorno disto, não é? E diziam: era tão bom que se fizesse mais vezes isso, gostamos tanto. Isto também é uma forma de levar a poesia a outros públicos, não é? Que se calhar trabalharam melhor. Exatamente, com toda a certeza. Tiveram um dia muito melhor, mais aberto, não é? Diz-se sempre, desde que eu me lembro, que Portugal é um país de poetas e há N de editoras pequenas, ou havia, mais há uns anos atrás, a lançarem poesia. Consome-se muito a poesia em Portugal? É mesmo assim? Parece que sim, de facto. Uma coisa é ser um país de poetas, outra coisa é de leitores de poesia, e isso é uma honra que Portugal tem, tem tiragens. Os livros de poesia em Portugal têm as mesmas tiragens em França. Eu só sei, deram-me os números há uns anos, penso que são mais ou menos os mesmos. Em França e em Portugal as tiragens são iguais, o que é extraordinário. Sim. E os livros de poesia muitas vezes esgotam em Portugal. E há casos depois excepcionais e também por outras razões, quer dizer, há poetas que tiram 10.000 exemplares e esgotam. Manela Alegre, por exemplo.
Mas há, e eu vou muito a bibliotecas ao longo do país e dizem-me os bibliotecários que a poesia é muito requisitada e requisitada por jovens. E, portanto, há muitos leitores de poesia. Quanto a ser um país de poetas, é outra questão também. Há essa convicção e por isso toda a gente acha que escreve 2 versos, rima flor com amor e que é poeta. E o que às vezes cria problemas para as próprias pessoas e para quem tem que conviver com elas. Eu lembro-me sempre de uma reportagem extraordinária de um grande poeta, que era um grande repórter também, Fernando Assis Pacheco, fez uma reportagem que eu guardei, chamada Solidão e Morte, de Antonino Marabuto. Era um homem que publicava poesia, lhe disseram que era muito bom, toda a gente lhe ia dizendo que era bom, mas ninguém o publicava. E ele andou de editor a editor, depois fez uma edição de autor, depois já não tinha dinheiro, enfim, acabou por se suicidar numa pensão, porque foi ouvindo dizer que era poeta, convenceu-se dele, ele mesmo disso, claro que não seria, não é? E portanto foi-se isolando naquela coisa, sou, mas ninguém me publica, mas sou incompreendido, e matou-se. E isto foi uma reportagem fantástica, feita por um grande poeta, sobre um aspirante a poeta há muitos anos no Jornal do Jornal, mas que dá um retrato dessa ideia de que às vezes é trágico e perigoso pensar eu sou poeta ou somos um país de poeta. Por outro lado, como eu acabei de dizer, nós temos a literatura portuguesa, para mim, começa com as crónicas de Fernão Lopes, que mais do que crónicas são peças literárias extraordinárias. Sim. Portanto, quando se diz o Camões, falamos dele, Camões é um gênio absoluto, mas vem depois. Com o Camões começou a literatura, não, já havia, e porque a poesia é fantástica, e o Camões já o dissemos ambos na escola, e o Hélder com mais propriedade que eu, porque tem livros e livros sobre o Camões, mas de facto é insuperável, o que não significa que não sejamos também somos um país de grande literatura. A língua portuguesa dá literatura. Isso é uma coisa muito interessante que atualmente há uma escrita de prosa muito mais do que havia há 30, 40 anos. Não é? E esse Por é um causa fenómeno... disso da censura também, talvez, que estavas a dizer. Exatamente. É um fenómeno muito interessante, que é de facto após 25 de Abril, mais ou menos, enfim, um bocado antes, assim, uns anos antes, em que as pessoas, quando se pergunta na Inglaterra a alguém que escreve, presume-se que é prosa, que é ficção. Em Portugal presumia-se que era poesia. É verdade. Agora já não. E outra coisa também, houve um alargamento da criatividade. Um dos fenómenos mais importantes da cultura portuguesa e da literatura portuguesa é a literatura praticada enquanto literatura por mulheres. Eu não estou a falar de literatura feminista, estou a falar de literatura de escritoras, do mesmo modo que há escritores. Um alargamento extraordinário. E nisso Portugal é um país um bocado pioneiro. E é uma coisa muito importante. Eu tenho a impressão, a Inês, que é escritora e mulher, poderá corrigir-me, que vocês, escritoras portuguesas, se consideram primeiro escritoras, e só depois mulheres. Nesse aspecto. É verdade, não é? Ora, isso é uma coisa muito original. Isso é assim, é extremamente poderoso que isso aconteça, que não acontece no mundo anglo-saxónico. É poderoso? A mulher ser escritor porque escreve e acontece que é mulher. No mundo anglo-saxónico é primeiro mulher e depois escritora, é isso que me dizes? Muitíssimo. Há muito o ênfase no feminista, enfim, no sentido negativo do termo. Quer dizer, ninguém pode ser mais feminista do que eu em termos de atitudes sociais. Isso é verdade. Mas agora, em termos de caracterização, eu acho que é uma limitação. Claro, é um gueto. Mas isso é um gueto. Eu acho que aqui tomamos consciência disso cedo. Há várias de nós que, por exemplo, nos recusamos a fazer mesas sobre a literatura feminina. Então chamem os homens, discutimos também o que é masculina. Porque provavelmente há tiques de cultura. É engraçado, sociologicamente pode ser engraçado. Acabamos por concordar em que se um escritor for um grande escritor tem que apanhar os tiques do masculino e do feminino. E tu tens a experiência direta disso. Eu acho que há outra coisa muito característica. Agora estava a olhar para ti, até o Hélder é poeta e muito bom poeta, além de ficcionista, e estava a pensar na Hélia Correia, que também acumula, e a nova geração há muitos, do Gonçalo Tavares, o Walter Ugumem, que acumulam, e eu também não sei se é tão comum, quer dizer, essa coisa do poeta ou da ficção. Em Portugal
está cada vez mais maior, há um trânsito muito maior. Eu não me estou a lembrar de grandes romancistas britânicos que sejam também poetas. Muito poucos. Geralmente, quando escrevem poesia, é considerado um bocado marginal. Bom, há o caso do Lawrence, do D.H. Lawrence, Exato. que é um extraordinário poeta também. Sim, não é? sim, eu sei. Mas É muito pontual. E aqui realmente. Em termos mais recentes, o Alan Sillitoe, que era um ótimo romancista, extremamente importante, escrevia poesia, mas nunca foi considerado tanto como talvez merecesse ser poeta. Não, há uma maior especialização, há um trânsito. O Jorge Sena, o Vitorino Mésio, não nos dúvidas que acabámos de falar, que é muito comum esse cruzamento. É muito curioso. Sr. Vereador Luís Diamantino, vou chamá-lo novamente à conversa. Eu estou aqui. 14 anos de Correntes escritas já há algum tempo. Como é que perspectiva o evento nos próximos 14 anos? O futuro a Deus pertence. Nós podemos dar um jeitinho, não é? Mas o jeitinho é pouco. Pode crescer ainda mais? Perguntando. Eu penso. Já falou da sala grande no próximo ano? Sim. Já, em termos logísticos. Eu penso que, por exemplo, eu penso que a logística é muito importante para um acontecimento deste. Claro. Não é? Claro. Ter conforto, que não é o que acontece neste momento, e eu de facto reconheço isso. Quero dizer que quando acabou as correntes escritas do ano passado, recebi na minha caixa de correio, agora é muito fácil, toda a gente senta-se em casa e manda. Antigamente tinha que escrever uma carta. As cartas que escrevo neste momento, e tenho que escrever, sou obrigado a escrever e gosto de escrever. Um bocado, eu tive numa escola, o Mário Zambojal ainda escreve à mão. Eu também escrevo à mão. Está bem, mas eu não sou escritor, está bem, tenho razão. E o Herder, se calhar, também escreve à mão, ou não? Poesia. Poesia? Por alguma razão. Poesia. Vamos já falar disso. Mas eu escrevo cartas, sou obrigado a escrever, porque a Luísa da Costa é tudo manuscrito e manda-me cartas. Eu tenho que lhe responder também da mesma forma, não há outra maneira. E dá-me um certo prazer, um certo gozo fazer isso, não é? Porque já começa a ser quase excêntrico. Quem escreve à mão é excêntrico. Já é uma instalação. Exatamente. Uma carta. Exatamente, é uma instalação. Mas confesso que eu recebi, como dizia, retomando aquilo que estava a dizer, recebi o ano passado queixas das pessoas. Quer dizer, primeiro davam os parabéns pelo evento e tudo mais, mas depois diziam que tinham uma queixa a fazer, que não se conseguiam sentar, que é impossível, que não pode ser. Já ontem recebi mais reclamações. Eu pedi para os meus colaboradores avisarem, e vou pedir sempre, antes de todas as mesas, para avisarem que não podem deixar ficar casacos, livros a marcar lugares, porque as outras pessoas também não, se querem sair, então os outros sentam-se. Portanto, tem que haver alguma rotatividade também na ocupação dos lugares. E a única solução que temos, de facto, é essa, arranjar um novo espaço, e esse espaço eu penso que vai ser um espaço muito importante para mais um salto das correntes escritas. Para além de termos perto de 500 lugares, já é apreciável, não é? Para além de termos espaços para exposições no mesmo sítio, também é bom, espaços para lançamento de livros com outra dignidade que não tem ali na Casa da Juventude, por exemplo. Tudo isto eu penso que vai ser muito bom e vai dar um novo fôlego às correntes escritas. Mas isto não é o mais importante. Eu costumo dizer que uma casa pode ser muito grande, ter todo o conforto do mundo, mas a casa, aquilo que antigamente se chamava lar, importante não são as paredes, são as pessoas que lá vivem. Isto é o mais importante. E temos aqui as pessoas que lá vivem, aqui nas correntes escritas. Isto é que é o mais importante. E o público, os leitores, isto é que deu força às correntes escritas. Eu costumo dizer que não é por termos uma casa muito grande, porque então em Lisboa e no Porto tinham condições excelentes. Vocês criaram as circunstâncias em que isto podia acontecer. Criaram as circunstâncias, e a logística não é importante só isso que está a dizer, mas já agora o facto de tudo se concentrar num hotel onde muitas vezes também se janta. Exatamente. E às vezes há sessões lá no hotel à noite e tem espaço, apesar de tudo. E as pessoas terem uns espaços livres entre as múltiplas mesas para conviverem informalmente e terem para se conhecerem, e há pelo próprio ambiente de toda a equipa, favorecido pela equipa que organiza, de grande proximidade, cumplicidade e informalidade, simpatia,
que de aproximar as pessoas, nós vimos com a sensação que não nos vamos sentir tímidos. Todos os escritores são sempre um bocadinho tímidos, mesmo aqueles que fazem por disfarçar mais, ou os que foram jornalistas toda a vida, como eu. E depois, ver muita gente, como é que eu vou falar? E ali não se tem que fazer cumprimentos oficiais e depois há sempre um núcleozinho que vem quase todos os anos e que a pessoa já conhece e vem porque se quer encontrar. Não são só escritores, vêm escritores e editores também, que é importante, e jornalistas, e há uma comunicação muito simples e muito informal ao jantar, depois do jantar, entre todos, favorecido pela maneira como a coisa é organizada. Porque, por exemplo, numa cidade como Lisboa, quando há encontros, são vários hotéis e as pessoas não há sítios. Há o encontro e depois o isolamento. E aqui estamos durante estes dias num caldo, todos juntos, em comunidade mesmo, o que é muito agradável. Eu também gostava de falar acerca da organização, que é muito importante e que às vezes nos esquecemos disso. Eu quando se faz encerramento, e a Inês e ela também são testemunhas disso, eu tenho sempre preocupação de falar das pessoas que não se veem, que não existem aos olhos dos leitores e tudo mais, e das câmaras de televisão e dos jornais, que são os nossos colaboradores. Que é interessante que nós só temos 3 pessoas no Gabinete de Cultura que me dão um apoio direto, trabalham comigo diretamente. Só 3 pessoas. A Manela, a Filipa e a Maria João. São as 3 pessoas que trabalham comigo diretamente todo o ano. Mas que este ano, neste evento, vamos buscar uma pessoa que está na Secretaria de Obras, outra pessoa que está noutra Secretaria das Finanças, e que gostam de fazer isto. Claro. Outra está na biblioteca e que gostam de fazer isto, e juntam-se todos e gostam muito. E do ano passado até este ano, nós temos aqui na Póvoa do Varzim uma Bolsa Conselhia de voluntários. Ora, este ano temos 4 voluntários, que estão a trabalhar connosco, a menina que estava hoje aqui connosco, também era voluntária, que estão a trabalhar connosco e que adoram fazer isto, não é? E que se inscrevem para vir às correntes escritas, estão aqui todos os 3 dias, de manhã à noite, a trabalhar, sem receber nada, a não ser o conhecimento que têm dos escritores. E alguns para aprender. Uma coisa muito interessante, a moça muito simpática que estava no aeroporto, aí está, muito amavelmente à minha espera, está a fazer um mestrado em comunicação em que parte da matéria da tese vai ser estas correntes descritas. Exatamente. Que é extremamente interessante, porque por um lado está a aprender, por outro lado está a adquirir experiência aqui, está no Porto. Sim, é da Faculdade de Letras, está a fazer um estágio connosco. Ainda bem, porque merece. E está a trabalhar aqui nas correntes escritas. Estamos a falar de livros, de autores, estamos a caminhar para o fim, e falta-nos falar de livrarias, e usa a palavra fim de propósito, nos 2 campos, quer do programa, quer do fim das livrarias, porque há pouco tempo ouvi numa rádio nacional, uma pessoa supostamente habilitada para o dizer, que estará para breve o fim das livrarias, como as conhecemos. Ainda bem que utilizou supostamente. Porque as grandes superfícies... Está a ficar preocupado. Porque as grandes superfícies comerciais já disponibilizam, como se vende sabonetes e carne e peixe, têm livros, muitos livros, algumas grandes superfícies, autênticas bibliotecas, livrarias, acham que há que recear que as livrarias desapareçam. Deixa-me só dar minha opinião sobre isso. E para terminar, porque estamos mesmo em cima do tempo regulamentar. Do gongo. Só para dizer isto, eu adoro ir às livrarias aqui da Póvoa, em que tenho um livreiro que sabe o que está lá a fazer, que me dá dicas, e então chego lá e digo assim, então, qual é a novidade que tem aí? E ele diz, tem isto, tem aquilo, não sei o que mais, começa a falar sobre o livro, que já leu o livro, ele preocupa-se com isso. Isto é que é o verdadeiro livreiro. Ele leu o livro e tal, este livro é importante. E eu vou ali e digo assim, olha, eu ouvi falar deste livro, foi lançado agora, queria que me trouxesse esse livro. Pronto, está bem, deixe estar, que logo que vem, manda-me uma mensagem, diz, chegou o seu livro e tal, vem aqui a buscá-lo. Não preciso ir nem à FNAC, nem ao supermercado. Eu não compro isso no supermercado. O livro, eu penso que o livro é um pouco como as antigas mercearias. Nós temos ali um merceeiro que nos diz, tem este produto, tem aquele, etc. Mas eu não compro um eletrodoméstico num supermercado. Eu compro uma pessoa a quem tenho confiança. Porque se avariar o eletrodoméstico, eu sei quem é que me vai arranjar. Ali não sei se me dá. Portanto,
Eu penso que o livreiro é o essencial numa livraria. Mas por aqui... Se gosta do que está a fazer, se ama o que faz, pá, isto já é, como diz o Hélder ali, se nós gostamos do que fazemos, isto já é meio caminho andado para confiarmos neles. Mas isso é o que deveria ser. Eu tenho a impressão, e eu estou a falar agora para que a Inês, que vive aqui, possa dar de facto uma visão mais verdadeira e mais objetiva, que há uma crise que não é apenas em Portugal, mas que se nota muito em Portugal em termos de livrarias. Quer dizer, a minha experiência quando venho a Portugal é que não encontro nas grandes livrarias de Lisboa, seja a Bertrand, seja a própria FNAC, no fundo encontras uns 20 autores, por aí. É verdade. Que estão mais ou menos dominados pelas grandes editoras, os conglomerados de edições. Uma falta de informação inacreditável. Isto aconteceu a mim, pessoalmente. Você mencionou há bocado o Onésimo. A mulher do Onésimo um dos meus livros, ou incluía, no discurso dela. A certa altura recebo um mail do Onésimo a dizer: "Oh Hélder, o Pedro e Paulo está esgotado, mas eu não precisava, não sei o quê, esta coisa toda." Tomara eu que estivesse esgotado a segunda edição. Não há uma segunda edição que... Não. Simplesmente tinha ido à livraria, queria comprar uma dúzia, que apesar de tudo não é mau, de exemplares, e o livreiro diz: "Isso está esgotado." Porquê? Porque tinham vendido a dúzia anterior que tinham lá e não mandaram vir mais. Sim. E de facto as pequenas editoras estão a ser sacrificadas. E estamos a voltar ao tempo em que havia edições de autor, em que a pessoa levava debaixo do braço e deixava assim umas coisas. Quer dizer, eu acho que há uma crise muito séria nas livrarias em Portugal. A Póvoa será privilegiada nisso eu concordo consigo. Também nunca se editou tanto como se tem editado ultimamente. Agora está a se editar menos. Mas eu concordo consigo. Mas ainda há alguns, quando fala da FNAC, por exemplo, eu não gosto de ir à FNAC. Eu prefiro comprar a uma pessoa que conheço e que conhece os livros. Eu estou a falar de grandes superfícies de distribuição mesmo, não distribuição alimentar. As livrarias, para sobreviverem, têm que ter livreiros, como já aqui foi dito, de gente que lê livros. Eu lembro-me, há várias livrarias em Paris que eu não sei se estão a sobreviver, se não, porque infelizmente já não vou lá há algum tempo, mas que eu gosto sempre de visitar, para além daquelas clássicas, porque têm a escolha do livreiro e têm cartõezinhos dizendo porque é que o livro é bom e porque é que o recomendam. E isto faz toda a diferença. E precisamente, e têm livros, têm uma seleção das novidades, mas já é uma seleção. Com certeza que não encontra para lá aquela porcaria em 3 volumes, não vou dizer o nome porque não vou dar publicidade. Aquela porcaria supostamente sexy de chicotes em 3 volumes que vendeu não sei o quê. Com certeza não encontra, porque isso já se vende no outro lado. Isso já causou uma morte na Suécia. E pois, ainda bem, talvez cause mais e talvez as pessoas aprendam alguma coisa. Mas que tenham o chamado fundo de catálogo, ou seja, que seja possível nós encontrarmos o Essa de Queiroz numa livraria, que é difícil. Haverá os meias porque está na escola, mas mesmo isso às vezes é difícil. E essa situação que o Hélder agora descreveu, de está escutado, é uma coisa tão frequente nas livrarias em Lisboa, não é nas FNAC, é nas livrarias normais. Aconteceu imenso com livros meus, porque quando é que não dizem não temos, nem vamos encomendar. Quando dizem está esgotado, fazem com que o leitor desista. Exatamente. E, portanto, são cúmplices desse desaparecimento das livrarias, o que é uma pena. O que não irá desaparecer, todos fazemos votos para isso, é o Correntes Escritas. Lamentavelmente o tempo é assim, vai avançando, temos que terminar aqui. Agradeço a presença aqui na Onda Viva, na Rádio Onda Viva, de Inês Pedrosa, Hélder Macedo, muito obrigado, e também do vereador Luís Diamantino, vereador compulsor da Cultura. Na apresentação e condução dos programas teve Vítor Agra, nos cuidados técnicos, na sonoplastia, Vítor Silva. Boa tarde, até uma próxima oportunidade.